9h26. Pensa Manaus. Rotina, com Marcelo Seráfico. O professor e sociólogo da Universidade Federal do Amazonas, Marcelo Seráfico, já está conectado conosco para mais um Pensa Rotina, espaço de informação e reflexão. Professor, bem-vindo mais uma vez, obrigado por estar conosco, bom dia. Bom dia, Rafael, bom dia, Jenny, ouvintes. Bom dia. Muito obrigado. Professor, hoje, como eu anunciei agora há pouco, nós vamos falar aqui sobre a relação entre os poderes, a independência entre os poderes que constituem a República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. A gente vai falar sobre esse tema em um momento de muito debate e até de polêmica também em relação à PEC, a proposta que limita ações dos ministros do STF, não é isso, professor? Isso, Rafael. Veja, como nós sempre temos conversado aqui, geralmente nós formamos nossa opinião a partir de conjunturas, de momentos muito específicos, nesse caso da vida nacional, que trazem à baila os problemas, impasses, às vezes relativos a grupos políticos, a camadas, classes sociais, mas às vezes em relação às instituições. Nesse caso particular de que estamos tratando, a gente está preocupado um pouco com essa tentativa ou essa proposição de alterar um procedimento específico do Supremo Tribunal Federal relativo às decisões monocráticas dos senhores juízes. Quer dizer, há grupos defendendo a posição do Senado, outros grupos dizendo que isso significa uma intervenção no Poder Judiciário, e, de todo modo, a proposta que está colocada no Senado não é de maneira ilegal, ela é legítima, mas é preciso avaliá-la em termos das repercussões que ela pode ter do ponto de vista disso que você mencionou, que é o equilíbrio e a harmonia entre os poderes. Quer dizer, porque os poderes da República, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, devem, formalmente, devem funcionar num sistema de, como se diz, contrapesos. Quer dizer, cada um tem sua função específica e um estabelece certa vigilância sobre o outro, certo controle sobre o outro. Dito dessa maneira, a gente pode imaginar que, hoje vivemos no Brasil uma situação excepcional em que o Poder Legislativo, por várias razões, quer impor certos limites ao Poder Judiciário. Mas se a gente ampliar o horizonte para além desse momento específico, a gente vai se dar conta, provavelmente, de que desde pelo menos há 8 anos, o Brasil tem vivido alguns impasses relativos ao funcionamento das instituições democráticas, quer dizer, aquelas instituições que foram criadas a partir do ano de 1986, particularmente 87, quando foi elaborada a nova Constituição, e são impasses que revelam não apenas uma situação nacional, mas eu diria que é uma situação mais ampla, de outros, que vem se verificando também em outros lugares do mundo, que está muito relacionada a dois processos. De um lado, o processo de globalização, e aos conflitos que dele resultaram. Uma globalização que se deu por uma via neoliberal, que levou ao solapamento de boa parte do poder executivo no exercício de suas funções, e esse solapamento tem a ver com uma espécie de aprisionamento do orçamento público às finanças. Essa é uma parte do problema. Esse aprisionamento do orçamento público tem prejudicado enormemente o cumprimento de alguns postulados da Constituição, relativos particularmente a direitos sociais. E aí tem o outro aspecto. Essa circunstância se associa a um processo de profunda reestruturação produtiva em plano mundial, que tornou a economia brasileira altamente dependente de forças transnacionais.
Isso significou também, portanto, uma fragilização enorme da condição dos trabalhadores econômica e com repercussões nas suas manifestações políticas. Digamos que, no limite, esse conjunto de relações bastante amplo, né, acabou redundando num avanço da extrema-direita, avanço esse verificável na composição do poder legislativo, e esse poder legislativo passou agora, né, mais recentemente, a buscar promover alterações na Constituição que levem a certos constrangimentos, tanto do exercício do Poder Executivo quanto do Poder Judiciário. Então, nós estamos dentro de um cenário em que, lamentavelmente, há uma espécie de tensão muito forte entre os poderes e a tendência não é de atenuação dessa tensão, mas é de agravamento. E um agravamento que promete retrocessos, caso se resolva nos termos que parte do Legislativo pretende. Obviamente, isso não significa que várias posições do poder, do STF em particular, não mereçam atenção e crítica, não é? Porque as decisões monocráticas, conforme vinham sendo adotadas, serviam também para protelar julgamentos, né, que interessavam e interessam a grupos econômicos bastante específicos. E esses grupos econômicos, geralmente, ou até políticos, né, participam do jogo do poder e têm interesses muito fortes também nas representações dentro do poder legislativo e também, digamos assim, naqueles grupos que predominarão na formulação das políticas do executivo, particularmente as políticas que dizem respeito à economia e finanças e a tudo que interessa ao agronegócio no Brasil. Portanto, essa crise entre os poderes, ou digamos essa tensão que há hoje, ela, num certo sentido, exprime conflitos que têm caracterizado, né, o jogo, a luta entre vários segmentos e classes sociais no país. Não é algo meramente institucional que se resolva com novas leis, novas normas ou formas de controle formais, mas que só vai ter solução de continuidade, me parece, na medida em que nós formos capazes realmente de promover uma, de fato, reforma, ou seja, alterações progressistas no nosso arcabouço, não apenas institucional, mas fundamentalmente no modo pelo qual a economia funciona, né, e a política também se organiza. Falando em economia e política, que tipo de consequências a população fica para a população nessa guerra de poderes, assim, que o senhor possa pautar? Olha, Jenny, a maioria das pessoas, né, já vive consequências muito graves que não têm a ver exatamente com esses conflitos, porque muitos deles nem chegam, né, à informação pública. E muitas vezes as pessoas nem entendem como esses conflitos nascem de situações que elas já estão vivendo, e aqui eu falo particularmente da perda de direitos trabalhistas que vem ocorrendo há muito tempo, da mudança do perfil do mercado de trabalho brasileiro, que tem experimentado um processo agudo de desindustrialização e do que se chama de reprimarização, quer dizer, uma economia que se volta cada vez mais para o setor primário, né? E isso está visível, né, quando você olha para o crescimento do setor terciário de serviços, né, e com a precarização das condições de vida. Precarização essa que nos levou de volta para o mapa da fome, né, em muitos casos, mas precarização que se manifesta também na necessidade das pessoas de terem mais de uma ocupação para conseguir satisfazer suas necessidades básicas de vida. Essas circunstâncias nascem, na verdade, exatamente desse jogo entre classes que tem se apropriado do orçamento público, não é? E eu me refiro aqui particularmente ao setor financeiro e ao agronegócio. Quer dizer, não só se apropriam do orçamento, mas o fazem pelo fato de que tem grande representação
dentro do parlamento. São os representantes desses setores que formulam as políticas que levam o executivo a ter que priorizar gastos com esses setores e não com política social, por exemplo, não com justiça social, né? É esse conjunto de mudanças que tem a ver com a ordem jurídico-política, mas também com os interesses econômicos que estão por trás dessa ordem, que criam essas tensões, e a sociedade experimenta isso desde a origem, quer dizer, não só como uma consequência da tensão, mas a tensão já é outro desdobramento da reprodução das desigualdades e das injustiças. Por isso que, se não se enfrenta esse problema de maneira aí as raízes dele, nós vamos enxugar gelo, né? E é isso que nós temos assistido no país. Quer dizer, hoje nós temos um país que está entre duas possibilidades de desdobramentos, eu diria. Uma primeira é uma espécie de sonho de retorno ao período escravocrata, que é o que caracterizava o governo que saiu, né? E outra é um sonho de retorno ao que aconteceu no período que foi de 2002 a 2010, que foi um período em que houve certa dinamização econômica, não é, com alguma distribuição de renda. Ocorre que as condições são totalmente diferentes, né? E elas pioraram muito nos últimos 8 anos. Com primeiro o golpe contra o governo de Dilma Rousseff, depois com as políticas regressivas do governo Temer e, eu diria, políticas reacionárias do governo de Bolsonaro. Esse conjunto de fatores vem fragilizando enormemente o cumprimento, não é, dos deveres dos 3 poderes. É um problema extremamente complexo, né, e nós precisaríamos de muito debate para esclarecê-lo nas suas várias nuances. Mas é importante termos em conta que não é uma situação meramente conjuntural, ela tem a ver com um momento específico da história do país dentro da dinâmica do capitalismo mundial. E como, dentro do país, as classes sociais vão se situando e manifestando, né, seja através dos representantes no poder legislativo, seja através da formulação das políticas do executivo, seja dentro desse conflito com a Constituição ou, digamos assim, com a imposição de limites ao exercício do poder, né, do poder judiciário. Professor Marcelo Seráfico, muito obrigado aqui pela análise do momento que passamos, obrigado pelas informações também. Esse é o nosso Pensa Rotina. A coluna vai estar disponível logo mais no site bandnewsdifusora.com.br e também nos nossos outros canais digitais. Um grande abraço, professor. Outro, Rafael e Diene. Boa semana a todos. Boa semana. A gente vai agora para um rápido